Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. A pressão aumentou e a paciência da torcida rubro-negra está chegando perigosamente ao limite. Maurício Barbieri, técnico do Atlético Paranaense, encontra-se hoje no centro de uma tempestade, e não é por acaso. O momento vivido pelo clube é de grande instabilidade, tanto dentro quanto fora de campo, e os sinais de insatisfação se tornam cada vez mais evidentes. A equipe iniciou a Série B de 2025 cercada de expectativas. Era vista como uma das favoritas não apenas ao acesso, mas ao título. A diretoria havia feito contratações pontuais e expressivas, apostando em um elenco que mescla juventude e experiência. O discurso era claro. Retornar à elite do futebol brasileiro era mais do que uma meta. Era uma obrigação institucional. No entanto, à medida que as rodadas avançaram, o que se viu foi uma realidade bem diferente daquela prometida no início da temporada. O desempenho da equipe em campo passou a preocupar. Faltam consistência, padrão de jogo, intensidade e, acima de tudo, entrega. Os jogadores parecem desconectados dentro das quatro linhas e o time, por vezes, atua como se estivesse em marcha lenta, sem alma ou identidade clara. A queda de rendimento é evidente. O Atlético até conquista pontos, mas sem convencer. A posse de bola é estéril. As jogadas de ataque são previsíveis e a transição defensiva tem sido um dos calcanhares de Aquiles da equipe. Em muitas partidas, a impressão é de que o adversário tem mais vontade de vencer, mesmo com elencos tecnicamente inferiores. O que antes parecia um projeto sólido e promissor de retorno à Série A, hoje já desperta dúvidas, críticas e desconfiança generalizada. A cada partida, a confiança da torcida diminui mais um pouco. A relação que sempre foi de paixão e apoio incondicional começa a se transformar em impaciência e cobrança incessante. Não são apenas os gritos nas arquibancadas que revelam o descontentamento. As redes sociais se tornaram uma extensão do estádio e estão fervendo com críticas ao trabalho de Barbieri. Nos programas esportivos, o tema é recorrente. Por que o Atlético não engrena? Onde está o erro? E nos bastidores do clube, vozes que antes eram apenas sussurros começam a se tornar mais audíveis. Há quem defenda a troca no comando técnico como única saída possível para evitar o fracasso da temporada. A pressão, neste momento, é quase insustentável. O Atlético, com o elenco que tem, o investimento feito e o peso da camisa, deveria estar liderando a Série B com certa folga. Mas a realidade é bem diferente. O time tem alternado entre atuações mornas e desempenhos decepcionantes. E, em meio a isso, a figura de Barbieri vai se tornando cada vez mais isolada. O torcedor atleticano, apaixonado e exigente, até entende um tropeço ocasional, faz parte do futebol. Mas o que ele não aceita, e nunca aceitou, é a apatia. É a ausência de luta, de garra, de entrega. É ver o time entrar em campo e não demonstrar vontade de vencer. Essa é a gota d'água para uma torcida que já viveu grandes glórias e sabe reconhecer quando algo está errado. A diretoria, por sua vez, ainda tenta manter um discurso de estabilidade. Mas nos bastidores, a movimentação já começou. O clube sabe que, diante do atual cenário, é prudente considerar alternativas. E assim, o mercado da bola começa a ser sondado. Ainda de forma discreta, mas com intenção clara de estar preparado para uma eventual troca de comando. O que chama a atenção é que a lista de possíveis substitutos inclui nomes de peso, profissionais com bagagem e estilos bastante distintos. Fernando Diniz é um dos nomes que aparecem com força. Conhecido pelo estilo ofensivo e ousado, Diniz tem uma proposta de jogo muito clara, com foco em posse de bola, triangulações curtas e mobilidade constante. No entanto, sua contratação dependeria de uma boa conversa sobre o projeto, já que ele costuma exigir respaldo total e liberdade para implantar sua filosofia. Pedro Caixinha, técnico português, também é cogitado. Sua abordagem é mais europeia, com ênfase em organização, disciplina tática e leitura estrutural do elenco. Caixinha costuma montar equipes sólidas e tem bom histórico de trabalhos em contextos desafiadores. Gabriel Milito, argentino e ex-zagueiro com passagem pelo Independiente, se destaca pela leitura tática e capacidade de montar defesas organizadas e ataques eficientes.
Sua experiência no futebol sul-americano poderia ser um trunfo importante para lidar com a pressão de um campeonato como a Série B. Paulo Pessolano, que ganhou destaque nacional após grande trabalho no Cruzeiro, também aparece entre os possíveis nomes. Seu perfil é de intensidade, cobrança e mentalidade competitiva. Ele é adepto de treinamentos puxados e costuma exigir muito fisicamente de seus atletas, algo que poderia mudar o perfil atual da equipe. E há ainda Luiz Felipe Scolari, o eterno Felipão, campeão do mundo e ídolo no clube. Sua presença no vestiário seria um fator de impacto imediato, dada sua história, liderança e identificação com o Atlético. Contudo, pairam dúvidas sobre sua disposição para encarar um projeto na Série B, com calendário pesado e pressão constante. Apesar do interesse nesses nomes, há uma barreira que o Atlético precisará vencer: a própria Série B. A realidade da segunda divisão é dura. O calendário é ingrato, os gramados são piores, as viagens longas e o nível de exigência emocional é altíssimo. Nem todos os treinadores estão dispostos a aceitar esse desafio, ainda mais sem garantias de longo prazo. A diretoria terá que ser hábil caso precise efetivar uma troca, e o tempo é curto. Cada rodada que passa é uma chance desperdiçada de retomar o rumo. O torcedor, por sua vez, já deixou claro: se o time não mostrar evolução imediata, não hesitará em pedir a saída de Barbieri de forma contundente. O clima é, sem exagero, de ultimato. Não há mais margem para erros. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas o cargo de um treinador. É o futuro de um clube que não aceita permanecer na Série B por mais um ano. A torcida exige atitude. O elenco precisa responder. E a diretoria terá que tomar decisões firmes se quiser manter vivo o sonho de voltar à elite. O que mais preocupa é justamente isso. O time parece sem alma. Falta intensidade, padrão e protagonismo. Cada partida se desenrola como um eco do vazio tático e emocional que assombra o Atlético Paranaense nesta temporada da Série B. O futebol apresentado carece de energia, de garra, de um plano claro, como se os jogadores estivessem apenas cumprindo tabela, movidos por inércia, sem uma centelha de inspiração que alimente a esperança da torcida. É como se o elenco estivesse à deriva. E convenhamos, isso é reflexo direto da comissão técnica. Um time que entra em campo sem convicção, sem uma ideia de jogo bem definida, acaba refletindo a insegurança de quem o lidera. E nesse caso, a liderança técnica de Maurício Barbieri está cada vez mais em xeque. Seu trabalho, que no início parecia promissor, hoje levanta mais dúvidas do que certezas. Barbieri ainda tem respaldo de alguns setores da diretoria, mas a margem de erro acabou. Ou vence, ou será vencido pela pressão. Os tropeços recentes deixaram claro que o Atlético não tem mais espaço para experiências, testes ou discursos brandos. A urgência é real, e a paciência já quase extinta. Não há mais clima para retórica, é preciso ação. E mais do que isso, resultado. Outro ponto que entra em debate é o discurso. Desde a chegada de Barbieri, o tom sempre foi de construção, de evolução, de paciência. Fala-se em processo, em maturação do projeto, em dar tempo ao tempo. Mas a Série B é uma competição cruel e a torcida cansou de esperar. Cada jogo sem vitória pesa como um tijolo a mais no muro da desconfiança que está sendo erguido entre o clube e seus apaixonados torcedores. Quando se inicia um campeonato como favorito, cada empate vira crise, cada derrota vira tempestade. E o Furacão começou a competição com status de protagonista. O elenco, embora com limitações, é competitivo, e a estrutura do clube permite sonhar alto. Mas os resultados não acompanham essa ambição, e é isso que está acontecendo agora. O reflexo? Uma queda brusca na tabela. E pior, uma perda de credibilidade no projeto que prometia recolocar o Furacão na Série A com autoridade. A cada rodada sem vitória, o sentimento é de retrocesso. Os sinais de evolução, quando surgem, são pontuais, breves, quase ilusórios. A equipe parece regredir, perder identidade e, principalmente, perder o respeito dos adversários. Hoje, jogar contra o Atlético já não assusta como antes. A mística da camisa rubro-negra, tão imponente em outros tempos, parece esmaecida. O torcedor, apaixonado e exigente, não tolera mais promessas vazias. Ele comparece, apoia, canta, mas cobra. E sua cobrança é legítima, pois nasce da esperança de ver o time de volta ao protagonismo. Essa frustração crescente tem se refletido nas arquibancadas,
nas redes sociais, nos programas esportivos. A pressão é total, e não há mais como ignorá-la. Por isso, a próxima partida é tão simbólica. Diante do CRB, jogando em casa com o apoio da torcida, ou com o peso da pressão, o Atlético tem uma chance real de dar uma resposta. Essa partida representa mais do que 3 pontos. Ela é, de certa forma, uma decisão, um divisor de águas. Uma derrota pode selar destinos, enquanto uma vitória convincente pode reacender a chama da esperança. É a hora de mostrar que ainda há forças para reagir, que o elenco tem comprometimento, que o técnico ainda é capaz de mobilizar, de inspirar, de fazer com que os jogadores acreditem no projeto. Mas se a atuação for mais uma vez apática, o destino de Barbieri estará praticamente selado. A diretoria será pressionada a agir e a torcida não aceitará mais justificativas evasivas. E aí, torcedor rubro-negro, fica a pergunta: quem seria o nome ideal para assumir esse desafio? Vale apostar na ousadia de um Fernando Diniz, com sua proposta de jogo envolvente e arriscada? Ou talvez no carisma e na experiência de um Felipão, que já passou por situações complicadas e conhece o peso de comandar equipes sob pressão? Há também quem defenda mais uma chance para Barbieri, um voto de confiança em meio à tempestade. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o Atlético Paranaense não pode mais errar. O tempo está passando, os pontos estão sendo desperdiçados, e a Série B não perdoa quem demora para reagir. Cada jogo agora é uma final. Cada ponto, uma chance de sobrevivência no campeonato. O Atlético precisa reencontrar sua alma, sua intensidade, seu propósito. E isso tem que começar já. A reconstrução precisa passar pela coragem de tomar decisões difíceis, pela humildade de reconhecer erros e, principalmente, pela determinação de colocar o clube acima de interesses individuais. O torcedor não quer mais discursos prontos, ele quer atitude, ele quer vitórias, ele quer sentir orgulho novamente. A Série B é implacável, mas também oferece redenção para quem sabe reagir. Ainda há tempo, ainda há chances, mas elas estão se esgotando. Que a próxima partida seja um novo começo, e não o capítulo final de mais uma decepção. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.